Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje? O assunto da nossa aula é os dias. Vamos ver aqui? Os dias. Acompanhe comigo aqui, observando as figuras abaixo. Vamos observar aqui. A cada dia, o sol ilumina com a sua luz, trazendo alegria e calor. É tão bom, né, crianças, quando o dia está ensolarado, a gente fica mais feliz, mais animado. E aqui nós estamos vendo, então, que o dia é a parte, o quê? Clara, né? O sol ilumina, nos traz alegria, calor. Ao fim do dia, o sol vai subindo, subindo, subindo no horizonte e dá lugar ao quê? Isto, à noite, que chega escurecendo o sol e mostrando o quê? A lua e as milhares estrelas. Então, de dia, o sol ilumina a terra. À noite, a lua e as estrelas, né? Iluminam. Se você observar, olha só esse relógio. Se você observar um relógio, vai perceber que o ponteiro menor precisa das 2 voltas, ó, o menor. Qual é o menor? Esse aqui, né? Ele precisa dar 2 voltas completas para que um dia inteiro aconteça. Você presta atenção, você pode olhar aí o relógio do pai, da mãe, de algum familiar seu, e observe que esse ponteirinho pequeno, ele precisa dar 2 voltas inteiras para completar um dia, totalizando 24 horas. Nós vimos aqui que uma volta inteirinha completa quanto? Que número é esse aqui? 1 e o 2? Isso, 12 horas. Então, para dar 24 horas, nós precisamos dar quantas voltas aqui? 2 voltas, completa 22. Por quê? 24, porque 12 mais 12 dá 24 horas, né? No Brasil, há em média 12 horas de parte clara, então 12 horas é isso aqui, parte clara, aqui no Brasil, que é iluminada pelo sol, divididas entre manhã e tarde. Então, manhã e tarde vai dar 12 horas, né? Entre manhã e tarde. Quando começa a escurecer, aqui nós vemos melhor nesse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui dá para ver melhor. Olha só, aqui tá as horas, ó, do dia. 6 da manhã até 17 horas, né? Completa-se 12 horas a parte do dia. Quando começa a escurecer, a partir do pôr do sol, né? O sol vai se pondo, começa a escurecer, vem a noite, observe aqui o esquema. Aí 18 horas, 6 horas da tarde, 18 horas até 5 horas da madrugada, mais 12 horas. Então, a parte de dia, 12 horas, mais a parte escura, 12 horas,
Dá quantas voltas aqui no relógio? 2 voltas, porque 12 mais 12 é 24. Então, parte dia, parte clara e escura, dá 24 horas. 2 voltas no relógio. Veja ao lado, olha aqui isso aqui, veja aqui ao lado. Outra forma de representar e entender o esquema anterior. Uma outra maneira de entender isso aqui, ó. Essa parte aqui, então, é a parte escura aqui, ó. E essa amarelinha, a parte clara, brilho sol. E aqui nós conseguimos ver nitidamente. Então, 6 da manhã, aqui até 12 horas ao meio-dia. Depois do meio-dia, a gente, em vez de contar 1 hora, 2, 3, 4, 5, a gente conta 12 horas, daí começa 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 e 17. Que são que horas? 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde e 18 horas, 6 da tarde, 19, 7 da noite, 20 horas, 8 horas da noite, 21 horas, 9 horas, 22, 10, 23, 11 horas da noite, 24, meia-noite, porque olha aqui, ó, nós seguirmos esse risquinho até aqui, a gente vai ver que vai ser o 12 horas. Como no relógio aqui, ó. Junta, dá 12 horas de novo. E vai de novo 12 horas, completando o quê? 24 horas, né, crianças? E aqui está, ó. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da madrugada, né, da madrugada, 4 da madrugada, 5, 6 da manhã, e assim funciona aqui nosso relógio, certo? Todos os dias a parte clara do dia e a parte escura se renovam, né? Todo dia. Mesma coisa. Parte clara, parte escura, parte clara, parte escura. Em nosso país, o Brasil, a quantidade de luminosidade do Sol varia somente as estações do ano. Observe a quantidade de horas claras e escuras do dia em sua cidade. Comece a observar isso cuidando no relógio, certo? Pode fazer essa observação. Nós vamos fazer agora a atividade da página 47. Aqui, nós vamos fazer essa atividade, mas são respostas pessoais. A prof não vai poder responder ela, porque cada criança, cada um de vocês, na sua casa, vai ter uma resposta um diferente do outro, né? As respostas não serão iguais. Porque olha só qual é a pergunta. Número 1. O que você costuma fazer durante o dia? Então, alguns fazem uma coisa, outros fazem outra. Então, o que você costuma fazer durante o dia? Um dia de semana? Então, aqui, ó, dia da semana. Você vai colocar, você vai escolher aqui, um dia da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Um dia da semana você vai escolher aqui, certo? Você vai escolher e escrever o dia aqui. Depois que você escreveu, por exemplo, terça-feira, estou dando exemplo, mas você pode escolher qualquer outro dia, certo, criança? Você vai colocar aqui, digamos, terça-feira. De manhã, o que você faz na terça-feira? À tarde, o que você faz? E à noite, o que você faz neste dia da semana que você escolheu? Fácil, né? Então, você vai escrever aqui. Aqui embaixo, nós temos uma atividade muito fácil de fazer. Vou explicar para vocês.
Os relógios também nos ajudam a contar as horas durante o dia, né? Então, nós vamos ver aqui. Pegar um lápis. Vamos ver. Aqui para pintar, melhor este. Vamos ver então na número 2. Pinte os quadradinhos. Você pega aí um lápis de cor da sua preferência. Pinte os quadradinhos que representam o período de horas que você dorme a cada noite. Então, eu vou colocar aqui o meu período de horas que eu durmo cada noite. Mas você vai colocar o seu período de horas, tá certo? Peça ajuda para a mamãe, para o papai aí e veja qual é o horário que você dorme à noite e qual horário você levanta, ok? Então, nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos pintar a quantidade de horas que dormimos. Eu, por exemplo, eu costumo dormir às 22 horas, que é às 10 horas da noite, 22 horas. Então, eu pinto. Vamos ver quantas horas eu durmo por dia. Eu durmo aqui. Oi. E acordo 7 horas, 6 horas, 7 horas da manhã. Agora, em tempos de pandemia, a gente acaba acordando um pouquinho mais tarde. Durante a semana, 7 horas da manhã. Certo? Então, eu pintei as horas que eu durmo. Vamos ver quantas horas eu durmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 horas. 9, 10. Tô dormindo bastante, né? O ideal, 8 horas por noite, né? Por dia. Dormir. Vamos ver agora aqui. 3. Pinte os quadradinhos que representam o período de horas que você passa na escola. Nós não estamos, né, em aula, mas quando você ia na escola, tem algumas crianças que ficam no turno integral, então elas passam o dia todo na escola. E tem crianças que passam meio período, só estudam à tarde, algumas só estudam de manhã. No caso de vocês estudam no período da tarde somente. E eu trabalho no período da tarde, então eu vou colocar as horas que eu passo na escola. Eu chego na escola às 13 horas, 1 da tarde. Chego uns minutinhos antes, né? Mas vamos colocar aqui. Eu chego às 13 horas e saio às 18 horas. Que a aula termina 10 para 6, mas até eu me organizar para sair, então eu fico até às 18 horas. Saio 18 horas da escola. Certo? Vamos ver quantas horas a prof fica na escola. Tem alguns que ficam esperando os pais até vir buscar, você pode contar esse tempo também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Aliás, 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas na escola. E aqui eu contei errado também, porque a gente não conta 22 eu durmo. Então, das 22 às 23 dá 1 hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas
9 horas, né? Acordando às 7, um pouquinho antes das 7, 8 horas. Ok? Fácil atividade, né, meus amores? Então, bom trabalho para vocês, bons estudos, e por hoje é isso aí. Beijão, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.